Graça e paz, povo de Deus. Mais uma vez nós estamos juntos para compreendermos a respeito desse grande e maravilhoso Deus, para buscarmos Ele ainda com maior afinco e dedicar a Ele a nossa vida e confiar nele de todo o nosso coração, saber que Ele está pelejando por nós a cada dia. E nós encontramos nas Escrituras bases para isso, quando abrimos o livro de 2 Samuel, no capítulo de número 22. Esse texto vai trazer clareza para nós por conta da confiança de um cidadão chamado o rei Davi. Amém? E a Bíblia começa dizendo assim no capítulo 22 de 2 Samuel: Este é o hino que Davi dedicou e cantou a Yahvé quando o Senhor o livrou de todos os seus inimigos e das garras de Saul. Diz o cântico de Davi: O Senhor é meu penhasco e minha fortaleza. Quem me liberta é o meu Deus. Que maravilha! Esse texto nós vamos encontrar ele também no Salmo de número 18. É o mesmo texto que está registrado aqui no capítulo 22 de 2 Samuel. O que me chama a atenção é que ele diz no versículo 2, diz o cântico de Davi: O Senhor é meu penhasco e minha fortaleza. Nós não poderíamos deixar de falar a respeito desse versículo de número 2, porque ele é forte. Veja que ele diz o cântico de Davi. Então, na versão King James atualizada, ele coloca 2 pontos aqui. Ou seja, ele vai explicar por que Deus é o cântico de Davi. Ele diz assim: O Senhor é meu penhasco. Penhasco é algo alto, né? Cheio de pedras, é imponente. Para começar, ele diz que o Senhor é o seu penhasco. E depois ele diz, e minha fortaleza. Tá? São 2 coisas muito grandes e fortes, né? Fortaleza, algo tremendo, extraordinário. Depois ele diz, quem me liberta é o meu Deus. Veja, ele não para aí, ele vai para o versículo de número 3, ele diz, nele me abrigo. Ele coloca 2 pontos para dizer por que ele se abriga em Deus. Então ele diz assim, meu rochedo, meu escudo e o poder que me salva, minha torre forte e meu refúgio. Ó meu Salvador, tu me livras da violência. Ele enaltece a Deus de uma maneira sobrenatural, dizendo novamente que ele é rochedo, que ele é o seu escudo e poder que o salva, ele é a torre forte e o refúgio desse tal homem Davi, desse tal rei Davi, desse tal músico Davi. Esse homem maravilhoso que foi Davi, embora um homem como cada um de nós, com erros e falhas, Deus o considerou, Deus o amou, Deus pelejou por Davi, Deus pelejou pelas suas guerras, Deus fez grandes vitórias na vida de Davi, no reino de Davi. Na pessoa em particular de Davi, Deus esteve cotidianamente trabalhando por ele. A história conta as grandezas de Deus na vida do rei Davi. E deparando diante desses textos, nós entendemos por que Deus se mostrou tanto para a vida desse homem, porque ele tinha esse louvor diante de Deus, ele tinha essa exaltação, diríamos, essa adoração a Deus. Dizer que Deus é grandioso, maravilhoso, extraordinário, Deus considerado como um rochedo, como algo forte, tremendo de tamanho, é uma adoração a Deus, e Deus gosta de ser adorado. E quando ele é adorado, o queixo de Deus cai, porque ele deseja fazer algo maravilhoso para quem o ama. Deus ama os homens, mas há homens mais especiais, há homens que tocam mais o coração de Deus. Davi foi um desses homens que tocou o coração de Deus, com a sua adoração, com os seus salmos, com a sua atitude, com a sua maneira de viver. Deus tem procurado homens assim. Deus tem procurado pessoas assim. Deus, ele de constância busca adoradores, de constância busca homens para fazer neles a sua vontade, para
fazer conhecido o seu grande reino através desse homem, dessa mulher ou dessa criatura que deixou Deus fazer a grande obra. Nós ainda continuamos no versículo de número 4, diz assim: digno é o Senhor de todo louvor, eu invoco a Yahvé e sou salvo dos meus inimigos. Ele sabia que adorando a Deus, ele com certeza teria vitória. Ou seja, não que seria o ponto fraco de Deus, mas o ponto certo de tocar a Deus, adorando, glorificando, enaltecendo, exaltando esse Deus tão maravilhoso. No versículo 5 ele diz: as cordas da morte me enredaram, as torrentes da destruição me aterrorizaram, os laços do inferno me envolveram e as ciladas da morte me atingiram. No meu desespero, eu clamei ao Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Do seu templo, ele ouviu a minha voz. Minhas súplicas chegaram à sua presença e seus ouvidos me deram atenção. Quem é que não gostaria de ser respondido ou de que suas orações tivessem resposta, principalmente em momento de dor e aflição? Davi estava em um momento de aflição, em um momento de agonia, e quando ele clama a Deus, quando ele suplica a Deus, quando ele encontra Deus nesse instante da sua súplica, Deus o responde. Existe algo mais maravilhoso do que isso? Quando você está em um turbilhão de aflição e de repente o teu Deus, aquele a quem você clama, esse a quem nós denominamos como Senhor de todas as coisas, nos atende. Como ele tem tantas coisas para fazer, mas ele acaba nos atendendo, isso é maravilhoso demais. Então o recado desse texto é: confia em Deus, deposite a tua confiança nele, espera nele, ele vem, ele faz a obra. Mas também conheça aonde você pode tocar Deus de uma maneira diferente, sendo o seu espírito dado a Deus. E esse espírito dado a Deus, Deus faz uma conexão com esse espírito. E então a resposta é certa. Davi foi um homem que soube esperar na vontade de Deus. É óbvio que Davi teve falhas, como qualquer um de nós, mas ele pleiteou para fazer a vontade de Deus, e nesse pleito ele conquistou grandes vitórias. Ora, eu e você podemos também conquistar, olhando para a vida de Davi, olhando para a vida de tantos outros homens que vivenciaram uma vida em Deus, eles conquistaram muitas coisas na figura de Deus Todo-Poderoso. Por isso quero deixar esse texto para que você medite nele. 2 Samuel capítulo 22, hino de vitória de Davi. É um hino, é uma canção, é uma adoração ao grande rei. Existe aqui 51 versículos para citar, mas eu ainda quero deixar alguns outros versículos para você. Quero deixar o 29, o 30 e o 31. São textos maravilhosos. E por sinal, o 32 também. Diz assim: tu, Senhor, conservas brilhando a minha luz. O meu Deus transforma em luz as minhas trevas. Pensa num versículo maravilhoso. Que Deus transforma as trevas dele em luz. E ele vai para o versículo 30 e ele diz: com a tua ajuda posso atacar uma tropa, com o meu Deus posso transpor muralhas. Pensa num homem vitorioso. Esse homem é vitorioso. Quando nós embasamos-nos na palavra, encontramos homens como rocha, como escudo, encontramos homens com uma fortaleza de fé, nós podemos também fazer da nossa vida respaldada dentro desses textos. E encontramos aqui no versículo 31, vou ler o 31 e o 32 para nós encerrarmos. Ele diz: o 31 diz: este é o Deus cujo caminho é perfeito. A palavra do Senhor é comprovadamente verdadeira. Deus é um escudo para todos aqueles que nele buscam abrigo. Para todos aqueles que nele buscam abrigo. Não é só para Davi, é para todos aqueles que buscam nele. Deus responde a sua agonia, Deus responde os seus anseios. Ele estará contigo, ele responderá aquilo que você precisa. Basta que você persista, lute por isso, vá adiante, não desista, continue a bater na porta divina, ele te atenderá. Ele termina o texto aqui, claro que ele vai terminar no 51, mas para mim eu vou terminar aqui. Ele diz: pois quem é Deus além do Senhor? E quem é rocha a não ser o nosso Deus?
Parabéns, Davi. Parabéns também a você que procura imitar Davi. Parabéns a você que tem conquistado uma fé metanoia, uma fé de transformação, uma fé realizadora, uma fé que mudou a sua história, que mudou a sua saúde, uma fé que mudou o seu contexto de vida. Meus parabéns, continue assim. Se você não conseguiu isso, quero intimá-lo a crer no Deus de Davi e fazer toda a diferença em sua vida. Vamos lá, Deus pode nos auxiliar. Amém? Deixo aqui essas palavras para enriquecer dia a dia a sua vida e declaro que Deus possa ainda fazer grandes obras na sua vida, hoje, amanhã e sempre para a glória de Deus. Fique na paz, Deus te abençoe poderosamente, em nome do seu Filho Jesus. Amém.